Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aulinha hoje. Hoje nós vamos falar sobre um esporte de precisão, conhecido como golfe. Nós vamos saber um pouquinho das suas características de jogo, onde surgiu, um pouquinho da sua história, né, algumas curiosidades, como ele é jogado, quais são os materiais utilizados, tá? É um esporte pouco praticado no Brasil, pelo o seu valor, né, de custo para você ser praticante. Então vamos começar a nossa aulinha. Vamos falar sobre o golfe, né? Bom, pessoal, deixa eu só abrir aqui. O golfe, ele é um esporte escocês, tá? Ele surgiu na Escócia, tá? E o que que é o golfe? Vamos saber um pouquinho o que que é o golfe? O golfe é um esporte realizado ao ar livre, cuja meta é fazer com que a bola entre nos buracos, utilizando um taco nas jogadas, distribuindo um campo de grandes dimensões. Você vai ver a dimensão que esse campo ele é muito grande, tá? Para tal objetivo, o jogador deve utilizar o menor número possível de tacada, ou seja, ele tem que acertar a quantidade de buraco, menor quantidade de tacada, tá? Vamos saber um pouquinho da história. Oficialmente, o golfe surgiu na Escócia no primeiro metade do século XVIII. Foi nessa época que foram criadas as primeiras regras. Pessoal, originalmente, né, oficialmente, foi, né, no século XVIII que surgiu o golfe na Escócia, tá? Mas tem relatos que o golfe ele já era praticado desde o século XV, né? Então isso aí é relatos, não tem nenhuma certificação que era o golfe. Poderia ser um esporte parecido. Oficialmente, o golfe entrou a ser praticado no século XVIII, tá? Em 1744 foi criado as primeiras regras oficiais do golfe, né, que foram feitas pela Companhia de Golfe da cidade escocesa de Edimburgo. Ou seja, ele oficialmente foi no século XVIII. Há relatos que praticavam esporte com as mesmas características no século XV, mas tudo no país da Escócia, tá ok? Foi sempre lá. Nós temos algumas características e algumas regras básicas do golfe. Nós vamos passar algumas delas aqui, né? Quando lembra que eu falei que nós temos que acertar os 18 buracos, a menor quantidade de tacada possível, e lá fala que o golfe é praticado em um campo de grandes dimensões? Vamos ver isso aqui agora? No campo de golfe existe 18 buracos. Neles existem obstáculos, por exemplo, bancas de areia e pequenos lagos. Ou seja, pessoal, nesse campo, tá? Você vai ter pequenas represas, pequenos lagos, tá? E bancos de areia são morros ou buracos, tá? Que vai dificultar a jogada do atleta. Olha a dimensão de um campo de golfe. Um campo de golfe ele tem geralmente 6,4 quilômetros de extensão. Ou seja, ele é um espaço de 6,4 quilômetros ou 6.400 metros, ou seja, é um espaço, é uma área muito grande. Por isso que tem esses bancos de areia, tem esses pequenos lagos, que servem como obstáculos, né? E qual que é o objetivo? Acertar esses 18 buracos, né? Com o menor número de tacadas possíveis, né? O objetivo do jogo é esse. Os jogadores, eles utilizam tacos especiais para encaixe da bolinha, com menor quantidade possível de tacada, né? Então eles usam um taco, tá? Mais para frente nós vamos ver quais são as variações desses tacos, quais são os modelos, né? E geralmente a partida de golfe ela dura 4 dias. Por que ela dura 4 dias? Ela é desenvolvida só no período dia, tá? Não é de manhã. Onde tiver o horário que tiver luz natural, ela é desenvolvida essa partida. Então, ela dura em torno de 4 dias uma partida de golfe, tá? Ou seja, é uma partida, né, longa. É um jogo, é um esporte que você demanda muito tempo e muito preparo, tanto físico quanto mental do atleta. Geralmente, uma partida dura de 4 dias, né? Os buracos do campo de golfe são sinalizados com uma bandeira pequena
presa a um mastro. Ah, tá, pessoal. Cada esses 18 buracos que é distribuído, né, nesse campo de golfe, né, nessa área de 6,4 quilômetros, ela é sinalizada, o buraco, com uma bandeirinha como se fosse aquela bandeirinha de escanteio do futebol, tá? Naquele modelo, para o atleta poder ver, né, onde é o local da jogada. Bom, vamos aqui. Os jogadores podem utilizar 5 tipos de taco diferentes. Lembra que eu falei? Que vamos ver os modelos? Então, nós temos 5 tipos, né? Cada um deles tem a sua determinação da jogada, né? Temos o de cabeça de madeira, que ele é usado para um lançamento de maior longitude, né? Ou seja, um lançamento mais alto e mais forte. É um lançamento que vai exigir muita força do atleta e do taco. Então a cabeça dele é de madeira. E nós temos aqueles tacos que é necessário para uma jogada de precisão. Por isso nós chamamos de esporte de precisão, que vai ter certas jogadas, você vai ter uma precisão excelente para você acertar um dos buracos. E nesse caso, eles são usados geralmente tachos com cabeça de metais, né? Como, por exemplo, o aço, o bronze, o grafite, o alumínio e outros tipos, tá? Então, nós temos 5 tipos de tacos e cada um tem a sua característica de uso, né? No golfe, existe 2 tipos de jogadas, tá? A drive, né, que é aquelas tacadas mais longas, que é utilizado o taco de madeira, e a chip, que é as tacadas mais curtas e precisas, né? Por quê? Porque elas são feitas próximo ao buraco, né? Mas próximo assim nós podemos falar de 15 a 20 metros do buraco, tá? As mais longas são jogadas muito longas, né? São jogadas que aí o pessoal dá conta de lançar 50, 60 metros para chegar ao seu objetivo, né? Vamos falar um pouquinho da bola do golfe? Bom, a bola do golfe, ela não pode pesar mais de 45,93 gramas, ou seja, uma bola leve, né? O seu diâmetro não pode passar de 42 milímetros, mais ou menos 4 centímetros, né? E geralmente são da cor branca, tá? E deve ser precisa simetricamente, ela tem que ser redondinha, tá? Não pode ter nenhuma falha. Elas possuem em sua superfície de 250 a 500 alvéolos, tá? Quando eu finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês a bolinha que nós temos no início, onde está o golfe, e abaixo tem uma imagem daquela bolinha. Você vê que ela é cheia de buraquinhos, né, que são esses alvéolos. Bom, pessoal, o golfe nas Olimpíadas. O golfe, ele entrou nas Olimpíadas, na segunda Olimpíadas criada, ele já era um esporte de Olimpíadas, tá? Ou seja, na segunda Olimpíadas, em 1900, ele já foi acrescentado, né, como um esporte olímpico. Mas o engraçado é que ele só teve mais uma participação nessa Olimpíada, que foi em 1904. Depois daí, ele foi retirado como esporte olímpico e veio retornar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Para você ver o tanto de tempo que ele passou fora, né, das Olimpíadas. Engraçado que ele entrou na segunda Olimpíadas que teve uma participação na terceira Olimpíadas, foi retirado e só foi voltar em 2016. Eles têm 4 principais torneios mundiais, tá, pessoal? E o golfe, ele gera muita renda, tá? Muito dinheiro. E esses são os 4 principais torneios, né, internacionais. O PGA Tour US Open, né, que é nos Estados Unidos, o Master, o British Open e o PGA Champion, tá? Então esses são os 4 torneios internacionais mais praticados, né, e os mais bem pagos. Principais associações. Nós temos a Associação Federal Internacional de Golfe, né, que é a IGF, e temos a brasileira, que é a Confederação Brasileira de Golfe. Então, se um atleta quiser participar ou quiser jogar golfe no Brasil, ele tem que ser associado à Federação Brasileira de Golfe para jogar torneios regionais aqui do nosso país. E se ele tiver o âmbito de jogar internacional, ele tem que ser, né, filiado à Internacional de Golfe, ok?
Curiosidade. Vamos ver o que o golfe tem de curiosidade, o que ele leva. Na primeira tacada de cada buraco, a bola de golfe fica sobre um suporte plástico chamado de tee. Nós vamos ver ele, quando eu for mostrar a bolinha, você vai ver que o suporte vai estar abaixo, ou seja, que ela era a primeira jogada do atleta. A palavra golfe tem de origem nas palavras alemã Kolbe, cujo significado é taco. A jogada mais incrível do golfe é chamada de hole-in-one. Ela ocorre quando o golfista consegue acertar um buraco na primeira tacada. Essa jogada é muito difícil de acontecer, viu, pessoal? E rara, acontece raramente em uma partida. Atualmente, existe cerca de 86 milhões de praticantes de golfe no mundo todo. Essa aí foi uma estimativa feita em 2018, né? Nós estamos em 2020, então deve ter subido já essa quantidade de participantes. Cada golfista pode ter um assistente durante o jogo, conhecido como caddy, e esse pode ajudar com informações técnicas, além de carregar o seu material golfista. Se vocês perceberem em alguns filmes que se tem algum ricão, né, jogando golfe, sempre vai ter um assistente, o rapaz que é responsável por carregar o seu taco, por limpar o seu taco, por trocar a cabeça, porque quando a gente fala o taco de madeira, o taco de metal, é só a cabeça dele, viu, que é alterada. Então, eles são responsáveis por isso. E nós temos também a utilização daqueles carrinhos elétricos. Lembra que eu falei que a dimensão do campo é de 6,4 quilômetros? Ou seja, é uma grande dimensão. E eles têm aqueles carrinhos elétricos, né, para se locomover durante a partida. Bom, pessoal, a aula é curta, é pouca coisa, tá? É um esporte novo para a gente estar conhecendo, a gente está estudando. E muito obrigado pela aula. Eu vou mostrar para vocês agora aquele primeiro slide, que é o da bolinha, que eu vou mostrar para vocês o tee, que é o suporte, né? E os alvéolos. Olha aqui, nós temos aqui nesse desenho o tee, que é esse suportezinho aqui de plástico que está abaixo da bola, e a bolinha de golfe. Lembra quando falou de 250 a 500 alvéolos? É esses buraquinhos aqui, ó, esses detalhes aqui da bola, ok? Então a nossa aula está ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.